Hoje, Pelos Caminhos, vai trazer algo novo pra vocês, que é Pelos Caminhos da Vida. Mas eu tava aqui assim, ó, tá? Aí ai, dá vinheta. Não, tá valendo, tudo tá valendo. Tá, sério? As pessoas estão vendo a gente. Por que vocês não Elas pensaram? provavelmente fizeram um café da tarde pra acompanhar esse vídeo. Ou um É, almoço. ou jantar. uma pipoca, Ou ou um pizza. jantar. Ou pizza. Oi, eu sou o Tomás Oi, eu sou o Rafa. e esse é o canal Pelos Caminhos. Estamos com a Tamires, no espaço dela, Olá! que veio pra dentro do nosso espaço aqui, né, amor? Exatamente. E é um prazer estar aqui, gente. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Ah, que legal. Toda Gente, falsa. eu tô tomando frente disso porque, assim, é muito empolgante pra mim, tá? Eles já eram amigos, se conheceram na faculdade, né? Faculdade. E aí, eu... paraquedas. Só que aí, a primeira vez que saí com Tamires, fui conhecê-la, né? Nos pegamos ali num papo cabeça falando de vida, né? De muitos assuntos relacionados à vida. Muito, e a gente pirou de abrir triplex na cabeça, assim. E agora, de lá pra cá, toda vez que a gente Toda se vez. encontra, sem Sempre. papo cabeça. É uma Sempre. delícia. Não, e a gente sempre fala, né? Se a gente estivesse filmando e gravando isso, e daria uma ótima história para as pessoas acompanharem. Exato. Sim. Então, pensando nisso, a gente trouxe não só o quadro aqui no canal Pelos Caminhos da Vida, né? No canal Pelos Caminhos, mas lá no Instagram da Tamires também tem o Na Exato. Boa, Na Real, que tem a mesma proposta de trazer as pessoas pro senso comum e sair um pouco da fantasia da internet, né? Tudo Trazer montado realidade. ali, né? E na boa, na real, tá lindo, cara. Tá lindo demais. Eu tô amando, gente, trazer esses assuntos e compartilhar isso com eles de forma tão natural, tão orgânica, foi importante trazer pra cá, porque aqui tem muita coisa montada, né? Esse mundo virtual, Exatamente. essa telinha, tem muita coisa montada nos mínimos detalhes. E esse papo aqui de vida é real e é importante compartilhar. Com certeza. Hoje a gente veio aqui porque, enfim, amigos, né? Sim. E aí a gente se viu na mesa, de repente, falando sobre a velhice. Ai, Gente, Eu acho que até é um tabu, né? tabu. As pessoas falarem sobre envelhecer, falar sobre assumir suas rugas, seus cabelos brancos. Casal ou- sem filho, né? O filho é Casal obrigado sem a cuidar dos filho. pais? Pois é. Exatamente. Ou quem não tem filho, quem que vai cuidar de mim na velhice? Pois é, eu A vou gente morrer começa. sozinho? E aí, né, gente? Vai fazer o E como gel. que você tá se preparando pra sua velhice? Como Ou que nós estamos... Você nem pensou nisso. Ixi, Porque tem muita gente que Amiga, nem fala sobre, né? confesso que eu, né, falei que Eu buguei. recentemente que a gente começou a pensar. A gente deu uma bugada aqui, galera. Porque talvez a gente pense às vezes, né? A gente acorda e vive o nosso dia e a gente passa por situações do nosso dia que a gente fala, cara, o que eu vou fazer quando eu ficar mais velho? Daqui 10 anos, daqui 20, 30 anos. Daqui 30 a gente vai ter 60, 70. Como Eu que não vai vou falar ser quanto isso? eu vou ter daqui 30, mas... Aí ela não quer falar da velhice. É um tabu, tá vendo? É o tabuzão. Mas o que é, da mesma forma que a gente falou lá no vídeo dos 50 coisas, a gente acredita muito nesse lance do você vai morrer amanhã. Inclusive, foi esse gancho dos 50 coisas que a gente queria fazer, que a gente quer fazer antes de morrer, que o vídeo deu tão certo. Aham. Né? É uma aposta que a gente fez pro canal, a gente não sabia que ele ia chegar nas pessoas de uma forma tão orgânica e tão verdadeira, né? Sim. Hoje em dia as pessoas estão carentes de estarem... Informações, de né? informação Conversas real. assim. Nós estamos, né? A gente tá, Nós exatamente. Aí o Rafa falou, por que a gente não traz um quadro novo pro canal falando sobre histórias de vida e trazendo nossas experiências e expectativas? Inclusive, nesse vídeo que eu assisti, porque eu assisto todos, né, gente? Eu sou a fã do meu irmão aqui, ó. Eu não perco nenhum. Todo domingo tem que ter Pelos Caminhos. E nesse vídeo, despretensiosa, coloquei ali pra me divertir, porque eu sei que eles são naturalmente divertidos, né? Pra trazer várias coisas interessantes. Coloca aqui, ô editora-chefe, coloca aqui uma carinha de palhaço. Eles são muito divertidos. Eu sou uma piada pra você? Eu sou uma piada. Tá vendo, gente? Divertido demais. E aí eu comecei ali, tipo, me engajando com tudo que vocês tinham falado. Daqui a pouco, foi um nuance, gente. Eu tava muito, assim, feliz com tudo que tava acontecendo. Daqui a pouco eu comecei a refletir. E daqui a pouco eu caí, tipo, e agora? O que eu vou fazer antes de morrer? Tipo, isso é real. Eu tenho que fazer agora. E aí eu fiquei reflexiva. Foi aí que veio o papo da velhice. Porque eu falei...
cara, eu preciso fazer as coisas que eu tanto quero, desde as coisas mais simples, as coisas mais extraordinárias, porque a vida é agora, o presente é agora. Com certeza. E fiquei bem... E isso cai num dilema muito pesado, né, Tami? Porque assim, eu vou fazer as coisas que eu mais quero porque a vida é agora. Afinal de contas, eu vou morrer amanhã. Só que se o amanhã for daqui a 50 anos e eu não estiver tão bem de saúde, porque as coisas acontecem às vezes como a gente não espera, eu vou estar preparado? Né? E aí a gente começou a falar sobre plano A, plano B, o que pode dar certo, o que não pode, vamos fazer uma vila de amigos, vamos juntar dinheiro. Quem consegue juntar dinheiro, gente? Pelo amor. No Brasil tá difícil. Nossa, tá difícil. E aí hoje em dia a gente sabe que ninguém, nem eu que sou mais velho que eles, vai conseguir aposentar nesse país. Exato. Pelo menos não tão cedo. Não tão cedo. Com as regras de aposentadoria mudando, todos os anos muda a regra, é absurdo. Uhum. E só muda porque tem uma coisa acontecendo na nossa sociedade. E sempre pra pior. Né? Sempre pra mais. Isso, porque quando a gente... Inclusive eu tô trazendo esse assunto porque eu trabalho com marketing, tenho alguns clientes que atuam com advocacia ali pro previdenciário, especificadamente. E uma conversa com uma advogada, porque a gente tava falando sobre alguns conteúdos, ela comentou que as regras mudam constantemente. E eu fiz a pergunta pra ela, falei, por que muda toda vez? Ela falou, porque a nossa sociedade tá envelhecendo e não tá nascendo mais gente. Ou seja, o dinheiro que está sendo para um fundo está ficando escasso, porque não tem mais gente contribuindo. Então, isso já é uma realidade que a gente está vivendo, que ninguém parou para pensar nisso. E aí, a gente que é novos, né, todo mundo aqui que está trabalhando tal, para ter ali uma vida tranquila, não vai conseguir ter essa vida tranquila do jeito que seria a tradição. Exato. Já deixou de existir a tradição. E aí é que tá, a gente fala muito sobre essa tradição, né, amor? Será que o momento de viver essa vida tranquila é lá? Será que se preparar para chegar lá para viver isso que é o ideal? Ou será que eu tenho que ter pílulas de vida durante a vida? E o que a gente tava falando demais. na mesa, que a gente trouxe a história de vamos fazer o vídeo sobre a velhice, é isso, né? Que a gente não tem férias. Não. A gente, é o que eu falo pela gente, né, Sim, como canal, empresários. mas a Tamires e o Vini, que é o marido dela, é a mesma pegada, porque a gente trabalha com o que a Sim. gente ama, né? Isso é um privilégio. Já é um nosso pra presente. gente, já é um presente, mas a gente não precisa esperar até julho, que são as férias escolares, para tirar uns Dezembro, 15 dias e esperar dezembro para fazer uma viagem dos sonhos, sendo que a gente pode viver sonhando todo dia. Só Né, a gente corrige pode- a parte dos 15 dias, porque assim, gente, é 3 no dias. máximo Mas a 2, gente assim. estende pra 15, porque na mente é 15. Relaxou tanto a mente, parece que foi 15, né? Mas são Aquelas pílulas. férias sonhadas, né? Tipo, as desejadas férias. Sim. A gente tem pessoas que a gente convive que trabalham fixas em um lugar, não que a gente não tenha um fixo, né? Mas que tem aquela regra de acordar, de pegar a condução, de ir pro Sim, trabalho, de uma rotina voltar. exaustiva, Ou dirigir até o trabalho, tipo, 2 horas pra dirigir até o trabalho. E a pessoa vive esse looping achando que isso é o normal. E né? se a a E essa é a maioria. vida. Que essa é a E vida. para a maioria das pessoas não tem como de imediato mudar isso. E tá tudo bem. Só que no meio disso você tem que entender que é preciso viver. A gente ficou muito chocado, tá? A gente leu numa revista importante críticas recentemente sobre pessoas que estavam trabalhando da piscina, pessoas que estavam trabalhando da praia, Nossa, eu vi. porque estavam em home office. Você viu isso, Foi amiga? a férias não remuneradas, clandestinas. Férias, um negócio Como assim. que era o nome? Tinha um nome pra Acho que isso. Não era nada, não era? Não, era... Foi férias Clandestinas, clandestinas, né? Clandestinas, isso. O Vini acabou de falar que é férias clandestinas. Como o é Vini que tá aqui, como gente. pode ser férias clandestinas se você está trabalhando? Você está entregando o que aquela empresa precisa, que é a sua mão de obra. Só que você está se permitindo viver no meio disso. Você está se permitindo ter um raio de sol na sua cara enquanto você Fazer responde o um que e-mail. Você gosta enquanto você trabalha. Exatamente. Porque parece que o trabalho tem que ser algo tão chato, insuportável, que se não tiver dor, não é trabalho. Exato. Uhum. Essa política precisa mudar. Total. Tanto que quando a gente É. fala que alguma coisa é muito ruim, é que deu trabalho pra fazer. Tipo, dar trabalho. O trabalho sempre é visto como uma coisa ruim. Ruim. Como uma coisa pesada, exaustiva, cansativa. E quando não é, o trabalho é o que você gosta de fazer e você faz isso muito bem. E o que você é também, eu complemento. Trabalho é o que você é. Exatamente.
Exatamente. E a nossa geração, a gente vai trabalhar até morrer. A gente já entendeu isso. De uma forma ou de outra. Ou seja, tem que ser mais leve, gente. Tem que ser mais leve. Exato. Exato. Então, assim, você pode ter uma previdência privada que vai te garantir de alguma forma? Pode. Pode. Mas aquele banco pode falir também. Você pode ter uma empresa muito lucrativa, mas ter uma empresa, somos 3 aqui que podemos afirmar isso com toda certeza pra você, nunca vai deixar de ser um trabalho. Exato. Nunca vai ter um momento que você vai se desligar e falar, estão trabalhando por mim, isso não existe. Não existe. Não. Existe. E se você for funcionário de uma empresa que tem um plano de previdência, um plano de carreira, um plano de aposentadoria incrível, legal, mas é uma fonte, você não sabe como que vai estar a sua vida amanhã. Exato. E lembrando que hoje você é importante, amanhã você pode não ser. Exatamente. Até porque as pessoas, em qualquer âmbito, elas são muito descartáveis. Sim, né? E total. cada dia que passa, a gente percebe que as pessoas não fazem questão de ter profissionais perto, porque tem outra pessoa que pode fazer o que você faz. Ou mais barato, tipo a inflação, Exatamente. sei lá, subiu. Exatamente. Vamos cortar. É a primeira coisa. Não tem aquela questão de, pô, essa pessoa foi importante para a empresa, ela me ajuda. Não tem isso. A gente sabe porque a gente já trabalhou em empresas e a gente pôde perceber na íntegra, assim, o quanto é desumano até, né? Exatamente. Não tem conexão. É uma cobrança com relação a horários, é uma cobrança com relação a coisas que talvez não vão fazer tanta diferença, mas que parece que vira o prisma da existência, sabe? Exato. Eu não sei se eu já contei pra vocês, talvez eu já tenha compartilhado com o Thomas, que o meu avô, ele foi um homem muito batalhador, muito lutador. Ele saiu de casa com 13 anos de idade, por questões familiares, e aí ele foi encarar a vida, né? E nisso ele foi funcionário, aí ele foi empreendedor, ele foi um empresário de sucesso até uma altura da vida, depois ele perdeu tudo e voltou para o mercado de trabalho, e aí ele se aposentou jovem, porque ele começou muito cedo, ele se aposentou jovem, 60 anos. A partir do momento que meu avô se aposentou, eu vi o meu avô definhar. Ele continuou sendo aquele homem forte, mas eu acho que o fato de não se sentir mais necessário fez ele entrar num looping assim de depressão, sabe? Uma coisa. E aí o meu avô, ele faleceu aos 65 anos. Meu Deus, novíssimo. Então, assim, isso pra mim é uma lição que eu carrego até hoje, porque eu posso viver até os 65, ou eu posso viver até os 50, mas o meu avô, ele talvez tinha tanta expectativa de que aquilo ia preencher ele. E ele tinha uma casa boa. Ele tinha conseguido dar para a família uma vida que ele não teve na infância. Mas a expectativa talvez que ele tinha para ele caiu por terra. Sabe? E eu acho que a gente não merece isso e quem está assistindo a gente não merece isso. Merece. É importante parar um pouco nessa correria, porque a nossa cabeça tá sempre voltada, né, Vini? Tá sempre voltada para chegar em casa, ter uma roupa para lavar, ter uma comida para fazer, ter uma casa para limpar, e aí você responde um e-mail, você monta um orçamento, você vai gravar com um cliente, você atende um outro cliente, e tá nessa correria e você não para pensar no que está valendo a pena para você. Aonde você está sendo feliz no meio disso tudo. Porque viver é sobre ser feliz. Nossa, disse tudo. Exatamente. Disse tudo, Rafa. Não é? É isso que preenche a gente saber que a gente está aproveitando cada minuto da vida. Porque aquilo que a gente estava conversando, o presente é agora. Então o que eu faço agora determina sobre quem eu sou, a minha felicidade, como eu vou mudar as coisas no agora, porque o passado já foi. Então todas aquelas horas de trabalho, tudo aquilo que você serviu pro outro, que você se esforçou pro outro, tudo aquilo já foi. Exatamente. O que você vai fazer agora para se sentir feliz e totalmente completo, porque ser feliz é ser completo, é hoje. Então vai uma reflexão. O que você está fazendo hoje para se sentir feliz com a vida que você tem, que você está construindo agora? Ou é uma vida que você só construiu para o outro? Porque estamos indo rumo à velhice. E chegar lá é um privilégio, né? E chegar lá bem é um presente incrível, né? Incrível.
Incrível. Espero que a gente consiga. Ai, tomara. Eu espero. A gente, antes de ter o canal, eu, pelo menos pessoalmente, tinha uma outra visão de tudo, assim, né? De perspectiva, de vida. E o canal, ele trouxe uma natureza natural pra gente, né? De estar mais em meio à natureza, conectado com as árvores, com cachoeiras, com as praias. E a gente fez um vídeo no Pico do Jaraguá, que é um lugar em São Paulo que é clichê. De vários lugares da cidade dá pra ver aquele pico, que é o maior pico de São Paulo, né? E a gente... me arrepio de falar. E foi um vídeo que a gente fez assim, a gente tem que ter alguma coisa pro canal, mas tem que ser perto, porque a gente tem que valorizar o que a gente tem perto da gente, né? A gente sempre fala isso aqui no canal. Falamos assim, a gente tem uma vista do pico de casa, né? Na janela da gente, o pico tá na nossa frente. E a gente falou, por que a gente não faz um vídeo lá, né, pra explorar? Eu tinha ido uma vez só no Pico do Jaraguá. A trabalho, inclusive. E foi uma experiência incrível pra gente, assim. A trilha do Paisé que a gente fez subindo foi transformadora. Estar naquele ambiente onde teve muito sofrimento e muita dor, que é a casa do Sardinha, me fez repensar muita coisa, eu passei mal. Então foi transformador. E o canal, ele vem trazendo essa simplicidade pra gente cada vez mais. O que eu tinha de meta antes de crescer profissionalmente para ter uma casa muito incrível e em um lugar muito incrível, hoje eu quero cada vez mais a introspecção. Cada vez mais eu quero lembrar da minha casa lá atrás, de como era o telhado, de como era a porta, de sentir aquela textura, que isso me abrace de uma forma natural, sabe? Então a gente hoje almeja coisas totalmente diferentes do que a gente almejava até um ano atrás. Sim. E o canal, ele trouxe muito isso pra gente. Por que eu tô falando do canal em si? Que o canal proporciona a gente viver o que a gente não tem tempo no dia a dia de viver. Tipo, vamos pegar uma praia. Que vive falando que um dia vai fazer. Exatamente. Um dia Vamos pra uma cachoeira, vamos pra uma praia, tipo, espera o final de semana, ou espera as férias pra fazer um bendito feriado. Gente, um bendito feriado. A minha mãe e meu exatamente. padrasto, né, são pessoas que eu amo. E, mãe, me perdoa estar falando isso aqui, mas eu acho que você vai entender. São pessoas que eu amo muito e que eu quero muito que sejam felizes demais. Em vários momentos eu me vi chorando sozinho ou compartilhando com ele essa minha dor, de ver que eles estão esperando, às vezes, o momento de viver Ideal, a vida deles lá na chácara que eles compraram com tanta dificuldade, sendo que eles podem viver isso em cápsulas. Né? Não é largar tudo e correr pra lá. E para exemplificar essa vivência em cápsulas, a gente tem um vídeo da represa de Tupararanga, a gente tem um vídeo da Cachoeira da Roda, a gente tem um vídeo da Cachoeira da Escadaria, que são 3 lugares do lado da chácara. Tudo em Votorantim, que a gente já aproveitou e a gente ama esses lugares. A gente vai muito nesses lugares e a gente registrou já pra vocês no canal. São coisas que eles também podiam estar aproveitando mais. Não é só sobre conquistar, né? Exatamente, são pessoas que a gente ama, e cada vez mais que a gente vê pessoas que a gente ama não conseguindo aproveitar essa vida, né, e deixando sempre pro amanhã, esperando, a gente se frustra e fala assim, poxa, mas por que as pessoas? E você que tá assistindo a gente agora, pode estar pensando, né, tipo, nossa, realmente, eu tava esperando as minhas férias pra viajar, eu tava esperando um feriado pra sair com a família. Por que você não chega à noite e passa uma sexta para um sábado em algum lugar diferente? Vai visitar uma cachoeira que você sempre soube que tem na sua cidade, no seu bairro. Às vezes tem um parque nacional em casa, tipo, do lado de casa e a pessoa não conhece. Pode parecer difícil, mas é possível. É totalmente possível. É só começar, né? Eu acredito que é muito sobre o olhar que as pessoas têm sobre a vida. Total. Porque como a gente foi criado nessa sociedade sobre trabalho, exaustão, trabalho para ter um salário, trabalho para pagar as contas, trabalho, é isso. A gente foi criado nisso. Sim. Então, o nosso olhar foi educado exatamente para isso. E a gente não conseguiu olhar mais nada. E é possível reeducar o olhar, né, Tânia? Total. Tudo é comportamento, tudo é treinável. Quando o Léo tá falando exatamente sobre a experiência dele encontrar no canal, da junção de vocês dois, o quanto o olhar dele mudou para tudo isso. Com certeza. Então, o contato com a natureza é tão importante. Tem gente que não toma sol ao longo do dia. Tipo, qual foi a última vez que você tomou sol? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Tem gente verdade. que se esconde da chuva. A gente, quando vê chuva e consegue, a gente se molha. A gente vai pra chuva. Porque a gente sempre fala, né, do sol, que gostoso, ou da chuva. Mas por que você abre o guarda-chuva quando chove? Por que você se esconde do sol quando ele aparece?
Então faz sentido. Sim. Uma É, coisa a gente que a gente tá adotando pra nossa vida cada vez mais é: se algo não te faz bem, abandona. E aí, muito pesado falar isso, porque você tem um emprego que te supre, um emprego que paga o seu carro, um emprego que paga a sua casa, um emprego que sustenta a sua família. Ah, muito fácil pra vocês falar abandona, né? Gente, a vida sempre dá um jeito. Sim. Você sempre vai dar um jeito de se virar. Eu não tô falando pra sair do seu emprego e pedir demissão amanhã e depois vir me processar, não é isso não. Mas, Pelo mas amor se de aquilo Deus. não tá te fazendo bem, busca outro caminho. Exato. E não fica no ciclo de reclamação. É. Porque é aquilo sobre você falar, não tá te fazendo bem, tome uma atitude sobre isso. Porque a tendência é só suportar. Você tá suportando por quê? Porque a partir do momento que a gente suporta pra não ter nenhum tipo de benefício, não é burrice? Uhum. Exatamente. A gente vê casos de pessoas que estão trabalhando, por exemplo, numa loja, e a gente vai nessa loja e a gente é mal atendido. Porque essa pessoa não tá satisfeita com o que ela tá Não fazendo. tá feliz. E ela tá ali pra servir. Assim Ela como no precisa nosso trabalho a estar gente ali. serve. Sim. A Tamires com a Nomas e o Vini, eu com o Rafa, com a Merak. Nós somos empresas que servem as pessoas. Sim. E nós prezamos pelo bom atendimento, Exato. pelo começo, meio e fim, que faz total diferença para que a gente consiga sucesso no que a gente está fazendo. Exato. E consiga se sentir feliz em atender, em servir alguém e ser bem visto com isso. E tem né? estresse no meio desses E processos. tem Sim. muito estresse, é normal, Muito como qualquer outro respirar. trabalho. A gente não tá aqui romantizando Não. a nossa profissão, Por que ou o não, nosso gente? privilégio de estar numa segunda-feira passeando numa praia, por exemplo. Não é sobre romantizar, é sobre você saber o seu tempo, você saber amar Seus o que você limites. faz, principalmente. Sua vocação, seu propósito. Sua vocação. Às vezes você tá num lugar que é estressante, mas o que é estressante? Vale a pena também ver, né? É o seu chefe, é o lugar, é o trânsito, é o barulho. É como você se sente. Falam muito que a geração Z é uma geração que não quer trabalhar. Já ouviu falar isso? Sim. Uma geração que só quer ser TikToker, quer ser YouTuber, que Quer não quer trabalho trabalhar, quer dinheiro fácil. É. Mas eu acho que não. Eu acho que, como professor de adolescentes que fui por um tempo, eu acho que é uma geração que quer viver a vida. É uma geração, talvez a primeira, que tem entendido que é importante vida? quebrar padrões, mas que não aceita pra si isso. A gente sabe que a gente tá indo no caminho da velhice e a gente quer chegar lá. E esse vídeo é sobre isso. Sim. É sobre estamos envelhecendo. E agora, isso. né? E agora? Mas... Esse é o título. Esse é o título do vídeo, inclusive. Vocês viram na thumb, né? Acabamos de definir o título. E ele é Estamos envelhecendo. E E agora? agora? não sei se a gente conclui, porque esse é um assunto que não dá pra concluir, né? Nossa, Não. tem muita Tem coisa. muita coisa. Muita coisa. Mas o que dá talvez pra pegar disso aqui é que a gente com certeza não sabe o que vai acontecer amanhã. A única certeza que a gente tem. Então é sobre viver o agora. É sobre envelhecer vivendo. Como que você... Agora eu tô perguntando pro Rafa, que trouxe esse, né, assunto profundo pra gente mastigar. Polêmico. Se a gente puder exemplificar, Rafa, como que a gente começa a viver para aquela pessoa que tá ali no looping de levantar, pegou o transporte público, tá trabalhando, não vê uma saída de eu não nasci para empreender, eu não tenho vocação, eu não sei por onde começar, mas ainda assim preciso viver para me sentir vivo de fato e ser feliz. Nem todo mundo nasceu pra empreender, né, Tami? E isso é ok. Eu acho que eu posso responder falando um pouquinho da minha história pessoal. Eu ia te falar pra fazer isso. Né? Eu vim, gente, de uma família justamente que teve a questão do empreendedorismo, que teve falência das empresas e que ele precisou ir para o trabalho formal do CLT. E aí eu cresci com essa coisa do nunca vou empreender na vida. Você tá louco? Você tá louco que eu vou correr esses riscos? E aí eu fui trabalhar CLT no início da vida aí. E fui, trabalho concurso público. Ah, agora eu achei o caminho, concurso público, né? E aí, cara, bom pra quem se dá bem. Só que eu sempre tive esse problema, já falei isso aqui outras vezes, com questão de ter que dar satisfação de tudo. Gente, eu acho... Eu posso ser apedrejado aqui, mas ao mesmo tempo eu me sinto no lugar de fala, por ser um ex-CLT e hoje ser empresário. Eu acho um absurdo a pessoa ser cobrada por chegar 2 minutos atrasado num dia de trabalho. Gente, Eu acho E desumano. não é exagero. Não é. Porque eu presenciei, eu vivenciei isso com ele. 7 horas em ponto, 7:02, não pode entrar mais. meu Deus. Esse papo, pra mim, é um papo furado, antigo, de
Olha, se a sua jornada de trabalho começa às 7 horas, 5 para as 7 você tem que estar aqui, para as 7 horas você está com o seu computador aberto. Ah, gente, pelo amor. Se você vai produzir do mesmo jeito, mas enfim. Isso é sabe o que é ruim vídeo. nisso? Porque a pessoa já acorda ansiosa, preocupada. Coração disparado. Ela já sai de casa mal. Estressada no Muito, trânsito, você vai dirigindo, ou estressada no transporte público, né? Ela já chega mal no trabalho. Aí eu me vi passando por tudo isso, isso sempre me sufocou demais. Demais. E aí fui pra faculdade estudar algo que eu sempre quis desde a infância. Fiz pedagogia e biologia, né? Professor, graduado, vamos lá, bora, vamos pra sala de aula. E eu amei a sala de aula. Só que ainda tinha essa questão toda do controle, mas eu amei. Me dava uma liberdade diferente do que eu tinha antes. Mas aí, para ganhar o bendito dinheiro, porque a nossa sociedade é movida por dinheiro, eu trabalhava das 7 da manhã numa escola, numa prefeitura, até as 11 da noite, numa escola do estado. Então, assim, era prefeitura de manhã, estado à tarde e à noite. Muito grato por todas as lições que eu tirei dali. Mas aí eu falei, gente, isso não é vida, não. Ali que eles demonstravam, isso não é vida. Peraí, eu estudei tanto pra... Não, pera lá. E aí eu via colegas fazendo isso para poder conquistar a casa própria, para conquistar um carro legal, para conquistar esse futuro, essa velhice tranquila. Aí eu falei, eu tive um casamento anterior e que meu cônjuge ele ficou acamado por um tempo, com questões com menos de 40 anos, né? E isso também me trouxe uma lição muito valiosa. E eu falei, se eu adoeço nesse meio tempo, se eu posso viver coisas que eu não tô preparado para viver. E eu tô deixando de viver outras coisas que eu quero porque eu tô preso nesse looping. E aí eu decidi assumir uma escola só. Cara, minha renda tava aqui e fez isso, né? Em uma escola só eu comecei a viver, tive que adaptar um pouco menos, e aí já vem a história que vocês conhecem, que depois fui empreender, aí saí da vida pública e vim pro empreendedorismo, que não, a gente não romantiza, que não é fácil, não é todo mês que você vai estar nadando no dinheiro, mas tem meses que é um pouco melhor, aí você reserva pro outro, você vai aprendendo a lidar. Então, no meio disso tudo, o que eu concluo pra mim, tá? É que viver é você fazer as escolhas que te fazem bem. Independente do quanto isso vai te custar. Porque se você parar para pensar, independente das crenças religiosas, que essa vida ela tem um período finito, né? É esse período finito. Eu gosto de trabalhar com 80 anos, não sei por que eu tenho esse marco na minha cabeça. Esse período finito de 80 anos, você pode errar, voltar, refazer quantas vezes você quiser. Sim. Porque a partir do momento que você estiver deitado no caixão, nada mais vai fazer sentido. Nada. Então você pode experimentar tudo o que você quiser. Então para mim viver é isso. É fazer todos os experimentos que você quiser enquanto tem vida. Enquanto você tá vivo, enquanto você sente. Que lindo isso, né? E eu acho que o vídeo de 50 coisas que a gente quer fazer antes de morrer é muito isso, né? Não são sonhos absurdos. Experimentos, né? São coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia. Tipo um passeio de balão. A gente pode pegar um dia e ir ali pra Boituva e fazer um passeio de balão. Porque a gente fala tanto sobre isso, a gente vê na internet, a gente vê vídeo. E por que a gente não para pra fazer isso? Que é uma coisa que a gente quer fazer. Inclusive é uma vontade nossa em comum. Que a gente trouxe no vídeo. Então, a partir disso, a gente começa a olhar que o simples do dia a dia transforma a gente cada vez mais. O simples do dia a dia é viver. Isso é viver. É isso. Eu acho que ele resumiu tudo nisso. Exato. Esses dias a gente estava mexendo nas plantas em casa, replantando, cuidando, fazendo uma torta de frango. Exatamente. E foi um dia de viver, um dia de ser feliz. Sim. Né? Exatamente. É sobre isso. É saber os momentos também, né? De pausa, por exemplo. A gente tava falando sobre isso. Antes de gravar esse vídeo, a gente tá falando sobre momentos de pausa, de ter um dia pra você. Exato. Que foi esse dia nosso, off. Tamires também tava falando que teve um dia off. E a gente tem que entender os limites da gente. Sim. O corpo perfeito pode chegar, mas pode não chegar, né? A vida perfeita, a casa perfeita, tudo que você idealiza como perfeito, eu acho que você tem que começar... Nós temos que começar a não idealizar mais. Sim. Porque quando chegar, uau, que legal, chegou. Mas se não chegar, você não se frustra, né? Exato. E eu acho que muito disso é o que a Tamires falou lá no Na Boa, na Real. Inclusive tá aqui no arroba dela, do Instagram dela. Que já tem o primeiro episódio lá, que é sobre isso. Sim. Sobre ver o pessoal postando tudo muito incrível, muito perfeito. E essa ansiedade de fazer o mesmo. E muitas vezes você não consegue. Você não tem um lugar instagramável. Você não tem uma comida incrível pra fazer uma foto de cima. Você não tem aquele copo Stanley que é incrível. Você, tipo,
porra, eu não tenho as coisas que as pessoas... Ai, que merda de vida, né? Começa a odiar a vida que você tem, que é um presente. Viver a vida é um presente. Exatamente. Porque aquela pessoa que postou aquele negócio bonito lá, ela tá Nossa. passando um aperto, às vezes tá xingando até conseguir aquela foto perfeita. Exato, já É deve isso, falar viu? 10ª foto. E né? os blogueiros xingando a gente aqui agora, né? Tudo bem, é seu trabalho, ninguém tá, né? Colocando Exatamente. pitaco. E às vezes é o nosso também, Sim. né? Sim. De idealizar e mostrar o que as pessoas conseguem, mas não é simples, né? Você mostrar uma vida perfeita, porque não existe. Não. E todo mundo quer mostrar uma coisa legal. Você não vai fazer um story, tipo... Tem gente que faz. Às vezes eu faço uns stories meio, tipo, orgânicos, assim, Sim. só pra contextualizar a vida. E cada vez mais acho que a gente tem que fazer, Sim. sabe? Stories, porque da Menos vida da Mostrando a gente. vida, né? Porque sempre é De fato. tipo, gente, filtro. Toda hora um filtro pra ficar... Por que filtro? Então, Fábio, é o pra seguinte. que Que filtro? filtro na Eu vida. vou fazer botox até o fim desse ano, porque tem ruguinhas aqui que estão me incomodando. E tá tudo bem, mas assim, eu tô envelhecendo, eu tenho consciência disso, nós estamos Sim, envelhecendo. Exato. E delícia de papo, Gente, envelhecer vivendo é um privilégio. é um privilégio. Vamos privilégio. envelhecer vivendo? Vamos fazer esse Envelhecer tem que compromisso? fazer vivendo. isso, a gente tem que fazer isso, envelhecer vivendo. E o trabalho, quando a gente fala sobre fazer parte da vida, é viver também. Trabalhar é viver, só que ele não precisa ser sofrido e ser a única opção de vida. Exatamente. A vida vai muito além do trabalho. Exatamente. Tenha um hobby. Tenha né? um hobby, tenha gostos diferentes, descubra algo novo. É uma coisa que eu falo no canal, inclusive. Eu gosto sempre de fazer algo novo. E às vezes, gente, fazer algo novo é tipo assim, abraçar uma árvore. É. Não tem que ser uma coisa muito, nossa, que incrível. Ou plantar Mas- uma árvore. Ou plantar uma árvore. Andar de cavalo, andei de cavalo ano passado. Ai, foi que tão bom. legal. Às Uma vezes, coisa que a Tami fez lá em casa, lembra? Que ela falou que foi pela primeira vez, que foi Sim. ouvir um vinil. Lembra? Verdade. Eu fiquei- Gente, eu fiz uma cara de tipo assim, cara, isso é muito legal. E aí ele virou pra mim e falou assim, você nunca viu? Tipo, Era pra assim ele que eu era ouvia essa normal. música antigamente. Pra ele foi menina. normal, pra mim foi a primeira vez que ouvi uma música de vinil. Eu acho que é importante fazer coisas pela primeira vez e identificar isso, sabe? Sim. Às vezes você faz alguma coisa pela primeira vez e só passa E batido. não é. É legal você pegar e falar assim, cara, eu nunca tinha feito isso antes. Como eu me senti fazendo isso? Como eu me senti fazendo Escrever isso? isso também é Exatamente. muito bom, né? E eu acho que o que a gente tá fazendo aqui, que é conversar sobre a vida, ter pessoas boas por perto, que isso vai fazer a gente envelhecer bem cada vez mais. Com certeza. E isso aqui é viver, falar sobre a Sair um vida. pouquinho dessa tela, né? De ficar Exato. mandando meme pro amigo. É legal, gente, mas a vida não é isso. A vida é isso aqui, ó. não. São É. conversas sobre crescer, sobre passar mais tempo falando sobre o que é importante, que é viver, ter momentos como esse. Exatamente, tempo de qualidade. É isso. Né? Porque o Ai, nosso gente, tempo é se o eu bem pudesse, mais ficava horas precioso. aqui. Ai, não é? Gente, bom. esse é o Pelos Caminhos da Vida. Eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Comentem em assuntos que às vezes ficam ali na cabeça de vocês antes de dormir, incomodando e tal, pra gente poder talvez debater aqui e ajudar juntos É. a descobrir Sim. uma maneira de lidar com isso, né? Vai que- Normalmente pensamentos como esse que a gente sempre vem, sabe? Eu podia fazer aquilo, um dia eu vou fazer isso. Talvez seja um sinal da vida pedindo um convite mesmo pra você vir viver. Exatamente. E eu acho que o mais importante de tudo é sempre o que a gente faz muito, que pratica, que é diálogo. Converse com as pessoas sobre vida, converse sobre experiências. Sobre a velhice. Cada vez que você conversa com as pessoas, você evolui, porque você traz bagagens novas pra você. Você pode se nutrir de experiências das pessoas, Sim. que é o que a gente tá fazendo aqui agora, nutrindo vocês da nossa experiência. E a gente espera que vocês também entendam que não existe vida perfeita. E a Nunca gente vai existir. e nunca vai existir. Então o importante é a gente viver a perfeição, que já é a vida, É isso. né? A vida é Na perfeita. imperfeição a gente é perfeito, com cada vida sendo única. É isso. É isso. Beijo. Beijo.